Acho que acho não, tenho convicção de que o ministro Marco Aurélio Mello agiu bem, seguiu o manual, arquivou essa queixa-crime do deputado Reginaldo Lopes contra o Bolsonaro. Tem um certo oportunismo do deputado. O presidente soou irresponsável até nas suas declarações, mas irresponsabilidade ainda não é crime. E há o governo como um todo e o Ministério da Saúde vinha tomando providências na contramão do que o Bolsonaro andou dizendo. Então, não se pode dizer que o presidente tenha... se ele tivesse evitado que o Ministério agisse, aí poderia até o deputado ter ali um ponto e apresentar essa queixa-crime, mas não me parece que exista aqui fundamento jurídico para dar curso a essa queixa-crime. E como pelas leis brasileiras a ação penal é uma atribuição, a iniciativa é uma atribuição do Ministério Público Federal, o ministro Marco Aurélio não tinha outra coisa a fazer senão arquivar. A Procuradoria entendeu que não há fundamento na queixa, portanto, arquive-se. Eu considerei bem mais relevante do que isso, nós já mencionamos no primeiro tópico aqui do programa, foi o despacho do ministro também do Supremo, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes decidiu que governadores e prefeitos têm poderes para decretar essas medidas restritivas durante a pandemia, entre elas aí isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de escola, de comércio e tudo isso. Nessa decisão, o ministro Alexandre anotou ali que não compete ao Poder Executivo afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais e distritais, por conta do Distrito Federal aqui, do governador Ibanez, e municipais. Quis me parecer que o ministro está revogando por antecipação um decreto que o presidente Bolsonaro ainda não assinou. O presidente disse que tinha a intenção de assinar por decreto ali, determinar a reabertura do comércio. Ao se antecipar a assinatura do decreto, numa ação que foi movida pela OAB, o Supremo, de certo modo, está sinalizando que enxerga essa retórica do presidente como uma retórica tóxica. Na prática, está se revogando um decreto antes que o presidente o assine. E o mais inusitado é que o ministro Alexandre de Moraes se animou a fazer análise de conjuntura no despacho dele, que eu estava lendo, dando conselhos ao presidente. Ele anotou ali que esse momento agora deveria ser um momento de união do poder público para enfrentar a crise e não de personalismos. Lamentou o que chamou de grave divergência de posicionamento entre as autoridades de diferentes níveis da federação, uma alusão a essa briga do Bolsonaro com os governadores, e lamentou também a divergência entre autoridades autoridades federais do mesmo nível de governo, quer dizer, uma referência clara à falta de sintonia do presidente Bolsonaro com o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Isso me pareceu uma peça mais política do que jurídica. A esse ponto nós chegamos. Acho grave que um ministro do Supremo se anime a dar lições ao presidente da República. Não me parece próprio. Ainda que as observações do ministro possam ser consideradas adequadas se pronunciadas num ambiente parlamentar, num boteco ou num ambiente familiar, mas não me parece que seja esse o papel de um ministro do Supremo, ficar dando lições num despacho ao presidente da República. Mas a esse ponto chegamos.